Não negocie aquilo que te afasta de Deus. As oportunidades para pecar surgirão todos os dias, mas o Senhor está te chamando à prudência e ao discernimento para você não andar desapercebido, porque nem sempre a queda vem de um ato. Muitas vezes ela vem de um esfriamento silencioso que vai enfraquecendo o nosso coração. Hoje estamos em mais um dia da nossa série de devocionais no livro de Provérbios. No capítulo 4, Salomão ele mostra a importância de guardarmos o nosso coração e de permanecermos no caminho da sabedoria. Salomão ele foi muito bem instruído por seu pai Davi. E é por isso que ele vai dizer assim no verso 3 e 4: porque eu era filho pequeno na companhia do meu pai e o único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Davi ele poderia ter gastado tempo ensinando apenas a Salomão a governar, mas ele fez algo maior, ele passou a ensinar Salomão fundamentos mais importantes, que eram a adoração, o temor a Deus, a sabedoria e a importância de se manter reto diante de Deus. E é por isso que quando Deus ele visita Salomão e diz para ele que ele poderia pedir o que ele quisesse, Salomão ele vai pedir sabedoria, porque Salomão ele não apenas ouviu os conselhos do pai, mas ele resolveu viver aquilo que ele havia aprendido. E isso nos mostra a importância de os pais serem referências dentro de casa, homens e mulheres de Deus que ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor. E também a importância dos filhos ouvirem aqueles que Deus colocou como autoridade sobre suas vidas. Mas não basta apenas ouvir conselhos, é necessário guardar no coração aquilo que está sendo ensinado. Aprenda a ouvir e saiba quem ouvir. Muitas vezes valorizamos conselhos de pessoas de fora e deixamos de lado aqueles que vêm de dentro de casa. E até mesmo instruções de líderes e pastores que Deus colocou para nos orientar. E Salomão ele vai mostrar dois estilos de vida. O primeiro é de quem se permite ser ensinado a andar no caminho da sabedoria, ouvindo a palavra e praticando aquilo que aprendeu. E Jesus ele vai falar sobre isso no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24 e 25, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Os momentos difíceis vêm, os ventos fortes chegam, mas aqueles que vivem a palavra do Senhor permanecem firmes em Cristo, porque não apenas conhecem a verdade, mas vivem ela. E o segundo estilo de vida é de quem ouve, é ensinado, mas não guarda no coração aquilo que aprendeu. E aos poucos ele começa a viver de acordo com os desejos do coração. Mas em Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o nosso coração, nós não devemos confiar nele. E Jesus ele continua dizendo aqui no capítulo 7 de Mateus, no verso 26 e 27, ele diz: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Perceba que o dia mau chegou para todos, mas a diferença está no fundamento, em quem você está firmado. Entenda que a vitória ela vai permanecer sobre aquele que vive a sabedoria de Deus. E é por isso que no capítulo 4 de Provérbios, verso 23, vai dizer que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E no verso 26 e 27, Salomão ele vai continuar dizendo para examinarmos os nossos caminhos e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Hoje, olhe para si e se examine. Verifique se você tem apenas aprendido a palavra ou vivido aquilo que Deus tem te ensinado.
Quanto mais nós olhamos para os lados, mais corremos o risco de nos desviarmos do nosso propósito. E quanto mais você se inclina a buscar a Deus, mais o diabo vai criar situações que te façam parar, que te façam desanimar, duvidar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. O diabo usa distrações, pressões, situações do dia a dia que enfraquecem a caminhada espiritual, fazendo muitos desistirem no meio do caminho. Por isso, esteja atento, ore, mas também vigie. O teu ciclo de amizade influencia, as oportunidades influenciam, os ambientes influenciam. Existem situações, pessoas, lugares que podem tanto te aproximar de Deus, como também te enfraquecer espiritualmente. E se isso aqui está te afastando de Deus, tenha a prudência de se afastar. Porque a frieza espiritual, ela normalmente não acontece de forma visível. Ela começa silenciosamente. E é por isso que Salomão vai dizer no verso 19 assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. O inimigo, ele não quer que você perceba qual é a tua pedra de tropeço. E esse é um dos maiores perigos do esfriamento espiritual, porque muitos nem percebem que estão se afastando. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o coração está longe de Deus. Tem muitas pessoas que estão ativos na obra, mas está se esfriando aos poucos e nem percebe. Os desvios não acontecem de uma vez. Ele começa aos poucos. É uma distração aqui, é uma pequena concessão ali, e um coração que não está mais vigilante. E é por isso que Salomão insiste tanto em guardar o coração e examinar os caminhos. Quem permanece no caminho da sabedoria amadurece, cresce espiritualmente e reflete cada vez mais a luz de Cristo. Antes de tudo, busque a sabedoria. Faça como Salomão. De tudo que ele poderia ter pedido para Deus, ele pediu sabedoria, porque ele entendeu que é ela que conduz o homem e mantém ele no caminho certo. A sabedoria, ela não apenas te ajuda a tomar decisões, mas ela guarda os teus passos, protege teu coração e impede você de se desviar da direção que Deus preparou para a sua vida. E hoje, o Senhor, ele está te chamando a voltar o teu coração à sabedoria, a se firmar naquilo que Ele te ensinou, porque no final não vence aquele que ouviu a palavra, vence aquele que permaneceu firme nela. E eu quero orar por você. Pai, muito obrigada por esta palavra, por nos ensinar o poder da sabedoria. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos direcionar de acordo com a Tua vontade. Não deixa, Senhor, que a gente venha nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós venhamos estar atentos, vigilantes a cada passo que nós dermos, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a vencer os dias maus. Nos dá graça, Senhor, para que a gente venha te buscar todos os dias. Que o nosso coração esteja voltado à sabedoria, esteja voltado a aprender mais de Ti. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Ouvir, Senhor Jesus, os conselhos daqueles que o Senhor envia para as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro repreendendo toda a ação do mal, neutralizando toda a obra maligna contra as nossas vidas, que querem, Senhor, nos desviar dos Teus propósitos, nos desviar dos Teus caminhos, Pai. Toma a direção, Senhor, das nossas vidas, nos dá ânimo, nos dá força, coragem, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente venha ser como um tolo, como um imprudente que ouve a Tua palavra, mas não guarda. Mas que o Senhor venha nos fortalecer para que a gente venha viver a Tua palavra todos os dias. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu espero que o Senhor tenha falado poderosamente ao teu coração, assim como Ele falou comigo. E eu te espero amanhã para o capítulo 5.